Hoje foi o dia do depoimento do diretor executivo da Prevent Senior, o senhor Pedro Benedito Batista Júnior. Ele é médico também. A Prevent Senior, todo mundo sabe, é a operadora de saúde, e ela está nesse enrosco aí com a CPI, porque ela é suspeita de aplicar testes com drogas sem eficácia comprovada. Esse teste foi feito sem o conhecimento dos pacientes. Ou seja, os pacientes foram usados como cobaias humanas. O senhor Pedro Batista negou, né, que tenha havido uma instrução geral para os médicos da Prevent Senior para usar esse tratamento precoce. Negou um monte de coisa, né, Marcelo Rego? Negou, Aldrin, negou um monte de coisa. Ele, na verdade, é um grande sabonete aí, sabe? Ele responde ali, às vezes de maneira até, vamos dizer assim, um pouco mal criada, enfim. Ele dá essas respostas. Agora, é importante a gente destacar que são denúncias muito graves. Eu espero que a CPI se aprofunde cada vez mais nesse caso da Prevent Senior, porque olha só no primeiro ano da pandemia, essa empresa teve 4,3 bilhões de lucro. Ou seja, lucrou em cima de gente que confiou seu bem mais precioso, a sua vida, numa empresa que se comportou desta forma. É preciso que isso termine em cadeia. Aí não pode aceitar que esse caso termine em pizza de jeito nenhum. Uma empresa que chegou a alterar o CID, que é o código da doença, por exemplo. Eles fizeram alterações nisso também. É muito grave, cara. O senador Otto Alencar levou um registro de entrada de um paciente que entrou com Covid, morreu lá no hospital da Prevent Senior e no atestado de óbito ele não tinha mais Covid. Fala, Bárbara. Mas posso falar um negócio, gente? Precisa ir com calma. Porque parece demais para uma empresa só. Eu acho que nada justificaria fazer tanta coisa. Então, nem o dinheiro? Nem o dinheiro? O Marcelo Rego trouxe um dado aí. Aldrin. Eu espero que a gente prove, porque eu acho que a gente deveria ir com um pouquinho mais de calma. Eu não conheço ninguém não conheço as pessoas, não sei quem são. Claro. Mas eu acho que vamos esperar para ver tudo isso, porque é tão grave tudo, é tão grave, que eu não consigo imaginar pessoas normais ou pessoas razoavelmente que convivem num meio Sim, é assustador. De gente normal fazendo isso. É assustador. Então, a gente precisa ver. Eu peço só isso, que a gente veja com muito cuidado, porque são acusações de uma gravidade tamanha que não é possível. Eu acho que não é possível, é muita coisa junta. Eu entendo que é difícil de acreditar, Bárbara, mas tem algumas coisas que já estão meio evidentes ali. E tem o caso, né, Bárbara Gância, que vamos fazer justiça aqui agora. A revista Piauí, excelente revista, através do trabalho da jornalista Ana Clara Costa, publicou ontem uma matéria falando que todo mundo acho que deve lembrar daquele médico Anthony Wong, é um pediatra famoso que ficou mais famoso ainda na pandemia porque ele se posicionou defendendo o tratamento precoce, ele questionou a qualidade das vacinas, dizendo que as vacinas que viriam no ano passado, né, elas não poderiam ter sido produzidas em tão pouco tempo, enfim, bastante controverso. Ele morreu em janeiro. E na época foi dito, saiu na imprensa que ele morreu de um problema gástrico, com complicações, sangramento, hemorragia. Isso foi o que saiu em janeiro. O fato é que a Bárbara Gância que está aqui com a gente, meses atrás, ela falou: Anthony Wong morreu de Covid. Ela deu esse furo aqui no ar, no programa. Fiquei até assim na hora, caramba, de onde ela tirou isso? Não falei nada, fiquei na minha, você lembra disso. Mas terminou o programa? Me ligou depois do programa. Da onde você tirou essa informação? E aí a Bárbara mandou: eu sei o que eu estou falando, pô. Não foi bem assim. Fica na sua aí que eu sei o que eu tô falando. Não foi, eu não falei isso. É assim, eu não sabia nem que eu tava dando furo, porque eu achei que todo mundo soubesse. Eu desde fevereiro tô falando isso, porque eu converso com as pessoas que eu conheço, todo mundo fala, o Anthony Wong morreu de Covid. Eu não tô nem sabendo que isso não era de domínio geral e absoluto das pessoas.
Para mim, ele morreu de Covid sempre. Eu nunca soube que não tivesse morrido de Covid. Porque você está bem informada. Todo mundo que eu converso, eu tenho muita gente que eu conheço que, porque ele era pediatra, que os filhos eram pacientes dele. E todo mundo que eu sei que os filhos eram pacientes sabe que ele morreu de Covid. Eu não tinha ideia de que não fosse uma coisa sabida. E aí o Aldrin me escreve depois do programa e fala: Bárbara, você tem certeza que o cara morreu de Covid? Eu falei: absoluta. E aí o Aldrin falou: bom, se você está falando, então tudo bem, vamos em frente. Ninguém questionou. Continuamos até sair esse negócio. O Aldrin me escreveu e falou: pô, olha o que saiu aqui, realmente morreu de Covid. Eu falei: ué? E não, o furo é seu. Vamos ser honestos, o furo é seu. O furo, então, ele falou: é seu. Furo, eu não sabia. Eu não estou acostumada a dar furo, Aldrin, eu sou comentarista. A revista não Piauí... Não venha me acusar de dar furo. Enfim, a revista Piauí publicou ontem essa matéria, tá bem apurada, com detalhes ali de que a família pediu, juntamente com a equipe do hospital, e esse trabalho de ocultar a verdade sobre a causa da morte do Dr. Anthony Wong comprometeu 123 profissionais da Prevent Senior. Todo mundo teve... Nossa. O combinado envolveu 123 pessoas, segundo a matéria da jornalista Ana Clara Costa, da revista Piauí. Todo mundo combinou ali: olha, ninguém vai dizer que ele morreu de Covid, tá? Tira do atestado de óbito, mas tá no prontuário. A CPI pediu o prontuário. Fala, Bárbara. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Se a família não quer dizer do que a pessoa morreu... Eu lembro quando tinha o negócio da AIDS... Se a família não queria dizer do que a pessoa morreu... É um direito dela. Também, eu acho que pela lei, é como a mãe do Luciano Hang, ou sei lá eu. Sim. Se você não quer dizer do que você morreu, você pode não dizer, né? Pode, o problema é que saiu outra coisa. Saiu que ele morreu de outras causas. E isso não é verdade, entendeu? Esse é o problema. E ele como um ferrenho defensor de tratamentos precoces, de cloroquina, ele atacou todas as vacinas, meteu o pau na Coronavac, cansou de dar entrevista aqui nos nossos colegas aqui do lado. Tem 20 programas aí que eu contei hoje no site deles, tem 20 programas aí com ele falando, metendo o pau na vacina, defendendo cloroquina e ivermectina, e morreu de Covid. E foi tratado na Prevent Senior com o tratamento precoce, não é isso, Marcelo? Exatamente, Aldo. Ele ganhou também muita notoriedade nas redes sociais, fazendo vídeos, atacando justamente as pessoas que eram contra esse tipo de uso, né, do uso dessa medicação, que, de novo, a gente já falou isso umas 200 vezes aqui, mas o próprio Ministério da Saúde já disse: não tem eficácia nenhuma. Não tem eficácia nenhuma. Tá aí. O Dr. Anthony Wong está aí para provar que esse tipo de medicamento não funciona. Eu tenho pena, mas não tenho. Falar um negócio? No caso do Anthony Wong, ao menos ele tinha convencimento de que isso era assim. E isso foi em janeiro, não é? Ele morreu em janeiro desse ano. Quem sabe se ele tivesse vivido até março, abril, ele não tivesse mudado de ideia. O problema é que a gente continua... Não, mas, Bárbara, agora, a cloroquina, em julho do ano passado, a cloroquina já estava descartada. Já estava? Já estava descartada. Não, porque tem no mundo inteiro. Até agora, tem médicos que, sabendo disso, que já tem estudo, que tem FDA, tem Anvisa, tem não sei o que, continuam de forma malandra e mal intencionada fazendo isso. Isso que me deixa mais pé da vida, sabe como é? Bom, teve o caso também da mãe do Luciano Hang, né, Marcelo? Você pode explicar pra gente o que aconteceu aí? Luciano Hang, o velho da van, ele também pediu para alterar ali o atestado de óbito. O que foi que ele fez? Pois é, Aldrin, essa questão, né? Também esconderam a verdadeira causa da morte do empresário Luciano Hang. Para quem não se lembra da mãe do empresário. Da mãe do empresário Luciano Hang. Para quem não se lembra da figura, o velho da van, né? E realmente está aí. Foi mais uma morte que foi omitida nessa questão, porque foi de Covid-19.
Covid-19. Não foi. Desculpa, só mãe... preciso corrigir uma informação. Não é que eles mudaram a causa da morte. No caso da mãe do Luciano Hang, ele pediu para ocultar o tratamento. Porque ele gravou vídeos dizendo: minha mãe morreu de Covid. Se eu tivesse aplicado nela o tratamento precoce, talvez ela tivesse sobrevivido. Acontece que quando ela chegou no hospital, segundo informações que constam do prontuário, ela já estava tomando ivermectina e cloroquina em casa. E continuou tomando no hospital. E esse é o dado que foi omitido. Ela recebeu o tratamento precoce e não funcionou, porque não funciona, e a senhora morreu, a senhora Hang morreu. A grande verdade.